O Homem-Aranha no Aranhaverso representa a consolidação de uma nova era da animação? Olá, meus amigos. Meu nome é Selby Pegoraro, jornalista e pesquisador. Como sempre, não esqueçam de dar o like, de comentar quando vocês quiserem, de compartilhar com os amigos e podem me procurar aí nos perfis das mídias sociais, que eu também estou à disposição para responder qualquer dúvida. Hoje vou falar sobre Homem-Aranha, né? Porque nós temos aqui a estreia da continuação, ou a primeira continuação, né, do Homem-Aranha através do Aranhaverso, a continuação do primeiro, que ganhou o Oscar em 2019 de melhor filme de animação. E aproveito aqui para dizer que eu fui entrevistado pela Folha de São Paulo, né? Vou deixar depois uns prints para vocês verem, pelo jornalista Guilherme Luiz, que inclusive ouviu o Marcos Magalhães, que é uma entrevista que trata justamente dessa pauta se o Homem-Aranha no Aranhaverso representa a consolidação de uma nova era da animação. Muita gente cita a vitória no Oscar como esse ponto, né, de consolidação de uma nova era da animação, mas a gente sabe muito bem que o prêmio da Academia nem sempre, né, valoriza ou premia aquele que é o melhor ou que mais inova. Teve o caso, por exemplo, do filme Cubo e as Cordas Mágicas da Laika, que perdeu para o Zootopia da Disney. Ou o caso da animação Klaus, né, da produtora do Sérgio Pablos, em parceria com a Netflix, que perdeu para Toy Story 4. Mas naquele ano específico, né, foi o ano de 2019, que premiou os melhores de 2018, o Homem-Aranha no Aranhaverso, sim, foi um grande vencedor e ele tem realmente traços importantes que movimentaram a indústria. O mundo dos filmes de animação nos oferece diferentes técnicas e estilos. Porém, a animação computadorizada ganhou um estilo mais homogêneo nos últimos 10 anos, ao ponto de, por vezes, confundirmos qual estúdio produziu. Convencionou-se a chamar esse estilo mais homogêneo, explorado por diversos estúdios, de Pixar Look, ou visual Pixar. Nesse visual há bastante similaridade estética, padrões semelhantes ou iguais de movimentos e expressões faciais e corporais, texturas muito semelhantes dos mais diferentes tipos de cenários, etc. Muito disso tem relação com os prazos de produção e a necessidade prática de usar os softwares disponíveis. Um estúdio como a Pixar, vez ou outra, inova em algum software que atenda uma necessidade técnica ou narrativa. O que os três diretores do primeiro filme, né, o Homem-Aranha no Aranhaverso, apostaram foi convencer a Sony Animation a quebrar os paradigmas existentes na produção da animação digital. Pediram para a Sony Pictures Imageworks romper com o que trazia maior realismo aos movimentos. Isso deu ao público a oportunidade de ver algo novo, e o Homem-Aranha no Aranhaverso promove uma técnica diferente para explorar diversos estilos gráficos e de movimento, o que foi perfeito para explorar a linguagem das histórias em quadrinhos. E aí vem a pergunta: o Homem-Aranha no Aranhaverso movimentou realmente a indústria de animação digital hollywoodiana? O filme resultou sim numa movimentação da indústria da animação, mais acostumada a essa homogeneidade de estilos e aos roteiros sem tantas ousadias. É importante lembrar, por exemplo, da família Mitchell e a Revolta das Máquinas, pois foi uma produção da Sony Animation posterior ao primeiro filme do Aranhaverso. Os produtores exploraram as mesmas possibilidades de romper com o padrão e o resultado é uma animação com ritmo frenético. O que se promete para esse novo Homem-Aranha através do Aranhaverso é aproveitar o que também foi experimentado em Família Mitchell e dar ao público estilos ainda mais variados de animação para ressaltar as ações na tela. Uma das primeiras características do primeiro Aranhaverso foi explorar a mistura das técnicas digitais com o que há de mais sofisticado das técnicas clássicas. A produção trabalhou com separação de cores, cenas com produção em duas etapas, animando digitalmente e depois também à mão, e a eliminação do motion blur. Esse último é a técnica de desfoque intencional de um objeto em movimento para trazer mais fidelidade a uma imagem estática. Na fotografia de esportes, por exemplo, podemos ver isso naquelas imagens captadas de lances muito rápidos no futebol. Nos filmes, são as cenas de ação com borrões ou rastros de movimento.
Retirar esse efeito da animação fez com que a ação se tornasse mais pontuada e lhe dá um destaque maior. Uma segunda característica parece ter vindo de um dos diretores, o Bob Persichette, que trabalhou na Disney nos anos 1990, ao lado de um dos maiores talentos da animação, o Glen Keane. Dessa sua experiência, decidiu explorar com o Homem-Aranha a possibilidade de quebrar o padrão da taxa de quadros. O padrão da animação digital costuma ser animar em ones, ou 24 quadros ou frames por segundo, resultando em maior realismo e fluidez aos movimentos. A Disney e a Warner tradicionalmente são estúdios que produzem animações alternando 24 e 12 quadros por segundo. Em Aranhaverso, os animadores aproveitam essa possibilidade para dar maior variedade e ênfase de movimentos de forma não explorada antes em outras animações digitais. É possível enfatizar a velocidade do Miles correndo pela floresta, animando esta ação em 24 quadros por segundo, e logo depois enfatizar uma queda e a retomada da ação animando em 12 quadros, que é esse novo movimento a cada 2 frames. Essa alternância ocorre constantemente durante o filme. A experiência do Aranhaverso fez a concorrência se movimentar, e é por isso que vemos outros estúdios ousando mais em animações digitais, como foi o caso de Gato de Botas 2, da DreamWorks, e de Arcane, da Netflix. Inclusive, saiu uma recomendação fantástica, saiu uma grande ousadia Arcane, recomendo que assistam. E podemos ver também o hibridismo aparecendo nos trailers dos futuros filmes Nimona, que vai estrear na Netflix, e de Wish, que é a animação prometida para celebrar o centenário da Disney agora em 2023. Agora vamos falar sobre a questão da adaptação da linguagem das histórias em quadrinhos. A gente sabe que os fãs adoram chiar, reclamar, xingar tudo que é adaptação de histórias em quadrinhos para o cinema, né? Muita gente não gosta e já reclama, mesmo que o filme é bom, reclama, né? Eu acredito que no caso do Homem-Aranha no Aranhaverso foi um grande acerto, e talvez o sucesso se dê mais pelo bom diálogo com a linguagem das histórias em quadrinhos do que propriamente alguma adaptação direta de uma HQ do personagem. Lembro de uma fala do produtor Christopher Miller, que diz que explorar a taxa de quadros não foi o maior desafio. Fala que a técnica deu ao filme a possibilidade de enfatizar imagens individuais, né? Em outras palavras, qualquer frame do filme deveria parecer bom o suficiente para emoldurar e pendurar numa parede. Porém, o mais importante de qualquer história, né, no caso aqui a gente está falando, né, da ligação com as histórias em quadrinhos, é a presença das poses chaves e como elas se sucedem também, né, em relação ao frame a frame. Em Aranhaverso, não apenas os animadores precisam estar atentos a essas poses, mas também explorar como os personagens agem e pensam de formas diferentes ao longo do filme. Uma das ordens dadas pelos diretores é que se algo criado parecesse vindo de um filme de animação, então não é o nosso filme. É por isso que os movimentos dos personagens não se parecem com algo visto em outros filmes até aquele momento. O uso de diferentes ferramentas para as cores trouxe para a tela uma textura que lembra uma impressão de uma revista em quadrinhos, inclusive com seus eventuais, entre aspas, defeitos gráficos. O Homem-Aranha no Aranhaverso também apresentou ao grande público o conceito do multiverso, que a gente vê explorado, por exemplo, nos filmes da Marvel, nas séries, por exemplo, WandaVision, Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, também no ganhador do Oscar, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Mas eu acho que no caso do Homem-Aranha no Aranhaverso é uma introdução muito legal para o público entender essa coisa de multiverso. O filme ajudou o público a entender o conceito de diferentes universos possíveis e de realidades alternativas. Porém, chama atenção para um outro mérito do Aranhaverso. É um dos casos mais bem-sucedidos de inclusão e diversidade num filme envolvendo um personagem popular sem ter sofrido com a polarização das guerras culturais nas mídias sociais. A Disney, por exemplo, enfrenta críticas de uma parte do público mais conservador por explorar diferentes gêneros, etnias e raças em personagens já consagrados na memória afetiva em seus remakes, e com os novos em produções recentes. Talvez possamos indicar falhas no desenvolvimento desses filmes e principalmente na divulgação para lidar melhor com a polêmica. O fato é que a Sony Animation acertou o tom com o elenco diversificado em Aranhaverso.
E também com a personagem principal assumidamente queer em A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. Mesmo o Homem-Aranha Negro, né, a gente está falando do Aranhaverso, ele foi alvo de ataques de grupos racistas, mas é perceptível que a polêmica foi muito menor se comparado agora ao lançamento da nova versão de A Pequena Sereia. Pelo lado da Sony Animation, a produtora lida com personagens novos, né? O Miles Morales é um adolescente negro com ascendência hispânica criado em 2011. Aparentemente, há muito menos resistência quando a diversidade é explorada em projetos novos. A Disney, por sua vez, tem investido sucessivamente em remakes explorando a diversidade em personagens com características bastante sólidas na memória coletiva do público. Pesa, no caso contra a Disney, os ataques de alas conservadoras mais radicais, principalmente lá dos Estados Unidos, que acusam o estúdio de impor uma agenda ideológica. Isso foi reforçado quando o CEO Bob Iger se posicionou enfaticamente contra políticas consideradas de risco contra minorias apoiadas pelo governador do estado da Flórida. E há também críticas de que a Disney usa a diversidade como escudo para evitar críticas fundamentadas sobre aspectos técnicos e narrativos de seus filmes. Temos aqui um problema de comunicação que se arrasta por anos e que precisa ser resolvido. Neste aspecto, a Sony Animation não tem tido problemas. O filme foi um sucesso e a perspectiva, né, a previsão é que essa continuação também agrade muito. Agora eu vou deixar com vocês uma dica de livro para quem quer conhecer mais sobre os aspectos técnicos da produção do Homem-Aranha no Aranhaverso, né, o filme original de 2018. É um livro de arte, é o Spider-Man Into the Spider-Verse, The Art of the Movie, que foi lançado em 2018 pela Titan Books. O autor é o Ramin Zahed. É muito legal e eu recomendo sim a leitura para quem tiver essa oportunidade. Bom, termino por aqui, então o espaço aqui dos comentários está aberto para quem for conferir a continuação ou a primeira continuação, né, desse Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu estou curioso para saber os comentários de vocês, podem deixar aqui ou me mandar diretamente, que eu também gosto, tenho recebido muitas mensagens assim, está interessante o diálogo com vocês.